Nunca é hora de parar. David Goggins, liberte sua mente e desenvolva seu potencial inexplorado. Esse não é um livro de autoajuda. Ninguém precisa de outro sermão sobre os 10 passos, as 7 fases ou as 16 horas semanais que nos livrarão de uma vida empacada e ferrada. Uma visita à livraria mais próxima ou uma visita ao site da Amazon jogam qualquer um no buraco sem fundo da autoajuda. Ler esse tipo de coisa deve ser legal, porque é um mercado que dá dinheiro. Pena que a maioria dessas ideias não funciona. Não de verdade. Não para sempre. Talvez você faça progresso em uma coisa ou outra, mas se estiver destruído como eu estava, ou preso em uma estagnação infinita, enquanto seu verdadeiro potencial é desperdiçado, um livro por si só não vai e não pode resolver sua vida. Autoajuda é um termo bonito para crescimento pessoal e, embora seja importante sempre nos esforçarmos para ser pessoas melhores, nem sempre isso basta. Há momentos na vida em que ficamos tão desconectados de nós mesmos que precisamos parar e recalibrar as conexões em nosso coração, nossa mente e nossa alma, porque essa é a única maneira de redescobrirmos e reacendermos a crença. Aquela centelha na escuridão que tem o poder de desencadear nossa evolução. A crença é uma força primordial, cheia de garra e potência. Na década de 1950, um cientista chamado Dr. Kurt Richter provou isso ao reunir dezenas de ratos e jogá-los em cilindros de vidro de 75 centímetros de profundidade, cheios de água. O primeiro rato permaneceu na superfície por um tempo. Depois, nadou para o fundo, onde procurou uma saída. Ele morreu dentro de 2 minutos. Vários outros tiveram o mesmo comportamento. Alguns duraram até 15 minutos, mas todos desistiram. Richter ficou surpreso, porque ratos nadam muito bem, só que em seu laboratório, eles se afogavam sem lutar muito. Então ele mudou o teste. Após colocar a próxima leva em seus respectivos cilindros, Richter ficou observando, e ao ver que os ratos estavam prestes a desistir, com a ajuda de seus assistentes, tirou-os da água, secou-os com uma toalha e os deixou em segurança por tempo suficiente para o coração e a respiração dos bichinhos voltarem ao normal. Tempo suficiente para que entendessem fisiologicamente que tinham sido salvos. Isso foi feito algumas vezes antes de Richter colocar um grupo de volta naqueles cilindros do mal para ver quanto tempo os ratos resistiriam sozinhos. Desta vez, os animais não desistiram. Eles nadaram o máximo que puderam, por uma média de 60 horas, sem comer nem descansar. Um deles chegou a nadar por 81 horas. Em seu relatório, Richter sugeriu que a primeira rodada de cobaias desistira porque não tinha qualquer esperança, enquanto a segunda leva tinha persistido por tanto tempo porque sabia ser possível que alguém aparecesse para resolver o problema. Hoje em dia, as análises mais aceitas sugerem que as intervenções de Richter viraram uma chave no cérebro dos ratos, tornando visível para todos nós o poder da esperança. Adoro esse experimento, mas não foi a esperança que impulsionou os ratos. Quanto tempo a esperança pode durar? Ela pode ter acionado algo no começo, mas nenhuma criatura passaria 60 horas seguidas nadando para salvar a própria vida, sem comer, motivada apenas pela esperança. Os ratos precisavam de algo bem mais forte para permanecerem respirando, nadando e lutando. Quando alpinistas encaram os picos mais elevados e as encostas mais íngremes, costumam estar amarrados a cordas presas em âncoras no gelo ou na pedra, para não deslizarem pela montanha e caírem para a morte caso escorreguem. Eles podem cair por uns 3 metros, depois levantar, sacudir a poeira e tentar de novo. A vida é a montanha que todos nós escalamos, mas a esperança não é uma âncora. Ela é delicada, suave, efêmera demais. Não há solidez por trás da esperança. Ela não é um músculo que podemos fortalecer, não tem raízes profundas. É uma emoção que vem e vai. Richter encontrou algo em seus ratos que era praticamente inabalável. Ele pode não ter notado que os animais se adaptaram à sua provação de vida ou morte, porém eles precisaram bolar uma técnica mais eficiente para preservar energia. A cada minuto que passava, eles se tornavam mais e mais resilientes, até começarem a acreditar que sobreviveriam.
A confiança deles não diminuiu conforme as horas passavam. Na verdade, ela aumentou. Eles não estavam torcendo para serem salvos. Eles se recusavam a morrer. Na minha opinião, foi a crença que transformou ratos de laboratório normais em mamíferos marinhos. A crença possui 2 níveis. O primeiro é o superficial, que treinadores, professores, terapeutas e pais adoram pregar. Acredite em si mesmo, dizem todos eles, como se o poder do pensamento por si só fosse capaz de nos manter de pé quando as chances estão contra nós na batalha da vida. Porém, quando bate a exaustão, a dúvida e a insegurança tendem a penetrar e dissipar esse frágil tipo de crença. Mas também existe a crença nascida da resiliência. Ela surge quando enfrentamos camadas de dor, exaustão e desculpas, ignorando a tentação onipresente de desistir até que encontremos uma fonte de energia que nem sabíamos que existia. Ela elimina todas as dúvidas e nos dá a certeza da nossa própria força e do fato de que, mais cedo ou mais tarde, contanto que permaneçamos firmes e fortes, venceremos. Esse é o nível de crença capaz de colocar em xeque as expectativas dos cientistas e de mudar tudo. Não é uma emoção que possa ser compartilhada, nem um conceito intelectual, e ninguém é capaz de oferecê-la a você. É algo que precisa vir de dentro. Quando estamos perdidos no oceano, sem ninguém para nos salvar, existem apenas 2 opções. Podemos nadar com afinco e encontrar uma forma de resistir pelo tempo que for necessário, ou estaremos fadados a nos afogar. Nasci com buracos no coração e com traço falciforme. Tive uma infância marcada pelo estresse tóxico e por transtornos de aprendizagem. Eu tinha um potencial mínimo e, quando completei 24 anos, já sabia que corria o risco de desperdiçar minha vida. Muita gente se confunde e acredita que minhas conquistas estavam diretamente relacionadas ao meu potencial. Minhas conquistas não são equivalentes ao meu potencial. O pouquinho de potencial que eu tinha estava escondido tão fundo dentro de mim que a maioria das pessoas jamais o encontraria. Eu não apenas o encontrei, como aprendi a maximizá-lo. Eu sabia que minha história não precisava se resumir aos destroços que eu via ao meu redor e que havia chegado a hora de decidir se eu tinha a força para dar o meu máximo, pelo tempo que fosse necessário, para me tornar um ser humano mais autossuficiente. Lutei contra a dúvida e a insegurança. Eu queria desistir todos os dias, mas, com o tempo, a crença surtiu efeito. Acreditei que conseguiria evoluir, e essa mesma crença me deu a força e o foco necessários para perseverar sempre que me senti desafiado ao longo de 2 décadas. Com frequência, eu mesmo me desafio para ver até onde consigo ir e quantos capítulos posso acrescentar à minha história. Ainda procuro novos territórios, ainda permaneço curioso sobre quanto consigo subir depois de chegar ao fundo do poço. Muita gente sente que algo está faltando em sua vida, algo que o dinheiro não compra, e que esse é o motivo de sua infelicidade. Essas pessoas tentam preencher o vazio com bens materiais que conseguem ver, sentir, tocar. Mas a sensação de vazio não vai embora. Ela diminui um pouco até a situação piorar de novo. Então o incômodo familiar na boca do estômago retorna, lembrando que a vida que estão vivendo não é a expressão completa de quem elas são ou podem se tornar. Infelizmente, a maioria das pessoas não está desesperada o suficiente para tomar uma providência. Quando você fica preso a emoções conflituosas e às opiniões dos outros, é impossível acessar a crença e fácil se afastar do impulso de evoluir. Você pode ter muita vontade de tentar algo diferente, de estar em algum lugar diferente ou de se tornar alguém diferente. Mas, ao se deparar com qualquer minúscula resistência à sua determinação, dá meia volta e se contenta em continuar sendo a mesma pessoa insatisfeita de antes. O incômodo permanece, a vontade de ser alguém diferente permanece, porém você segue refém do momento presente. E isso não acontece só com você. As redes sociais aumentaram e disseminaram o vírus da insatisfação. E é por isso que o mundo agora é habitado por pessoas confusas que consomem gratificações efêmeras, que buscam sua dose imediata de dopamina sem significado nenhum. Em vez de permanecerem focadas no crescimento, milhões de mentes foram infectadas pela escassez
e se sentem inferiores. O diálogo interior delas se torna cada vez mais tóxico enquanto essa população de vítimas fracas e mimadas se multiplica. É engraçado questionarmos tantos aspectos da nossa vida. Nós nos perguntamos o que aconteceria se tivéssemos uma aparência diferente, se tivéssemos nascido com mais privilégios ou se dessemos sorte de vez em quando. Pouquíssimas pessoas questionam a própria mente deturpada. Em vez disso, elas colecionam ofensas, dramas e problemas, acumulando-os até estarem inchadas de inveja e velhos arrependimentos, que viram bloqueios no caminho para se tornarem a versão mais verdadeira e competente de si mesmas.